Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme e agora eu vou fazer uma série de entrevistas com pessoas que vivenciaram a década de 70 no Brasil. Bom, a década de 70 foi marcada muito pela opressão às mulheres, então a gente vai enfatizar muito isso aqui no nosso quadro de hoje. Temos algumas pessoas muito importantes que vão falar com a gente. Temos historiadores, temos pessoas especialistas em cinema, teatro, sociólogos. Então fiquem ligados e acompanhem logo mais. Bom, agora a gente vai falar com a Vitória. Vitória, como se dava a violência de gênero nos anos 70, principalmente se tratando de um contexto de ditadura militar? Uma época que a visão da mulher como mero objeto era bastante acentuada, e é nesse sentido que se dá a violência de gênero nos anos 70. Juridicamente havia a Lei da Legítima Defesa da Honra, que absorveu diversos homens da responsabilidade do assassinato de suas parceiras. Era basicamente dizer que, como proprietários daqueles corpos, eles tinham o direito de agirem da forma que bem entendessem. Já se tratando da violência nas mãos do regime militar, não havia diferença, era uma violência específica e diversa daquela cometida a um homem. As torturas eram feitas diferentes, com um cunho estritamente sexual. É claro que diversos homens foram violentados durante o regime militar, mas mesmo nesses casos, essa violência ela era usada de forma a diminuí-los e humilhá-los a um status de mulherzinhas. Então, toda a violência voltada às mulheres nos anos 70 era diferente porque as mulheres eram tratadas e vistas de formas diferentes, como objetos, como animais domésticos a serem corrigidos. Tudo ligado à feminilidade era usado contra suas partes íntimas, a maternidade. A capacidade intelectual da mulher era totalmente negada. Os homens eram vistos como inimigos políticos e as mulheres como burras, vadias, influenciadas pelos seus parceiros, que deveriam ser corrigidas e postas em seus devidos lugares. Bom, agora a gente vai falar com a Catarina. Catarina, a gente sabe que a luta feminina foi retomada da década de 70. Você poderia contar pra gente como foi esse movimento? O movimento feminista no Brasil tem início junto com o movimento sufragista no início do século XX, mas ele volta com mais força e organização na década de 1970 devido a alguns momentos históricos, como a ditadura militar, a modernização que proporcionava às mulheres maior oportunidade de trabalho e de educação, e também o Ano Internacional da Mulher, que foi declarado pela ONU em 1975. A ditadura ela influencia no sentido de que algumas mulheres faziam parte de grupos de luta armada contra a ditadura, que era extremamente radical, porque as mulheres nesse período não tinham voz política. E também influencia no sentido de que as mulheres saíam para o exílio e tinham contato com filosofias feministas mais modernas que no Brasil, trazendo isso para cá posteriormente. O movimento feminista nesse período também tem um caráter extremamente popular, porque ele proporcionava debates com as classes médias, com as classes baixas, sobre assuntos como pílula anticoncepcional, que era muito moderno, e também o divórcio, a independência financeira feminina, violência de gênero e outros assuntos. Então, apesar de ser extremamente marginalizado esse momento, ele teve destaque na mídia, contribuindo com que o movimento feminista hoje é o que ele é. Bom, agora a gente vai falar com o JP Leican. Leican, como era a relação da mulher com os palcos na década de 70? E qual foi a importância do teatro na vida delas? Obrigado, Guilherme. Durante os anos 70, as mulheres que se dedicavam ao teatro usaram seu corpo como instrumento de transgressão social e ato político ao criticarem os rumos que a política brasileira estava tomando sob o controle dos militares, sobretudo naquilo que tange a questão da violência contra a mulher, fosse essa violência física, psicológica ou até mesmo jurídica, dada a tremenda desigualdade entre homens e mulheres. De certo modo, as manifestações teatrais femininas também se constituíam como uma tentativa de libertação daquele corpo oprimido e tipicamente tido como submisso dentro de um regime ditatorial e de uma sociedade patriarcalista. A gente pode ver isso na peça A Serpente, de Nelson Rodrigues, no qual a protagonista feminina ela busca sua libertação daquele cenário misógino através do sexo e da obtenção de prazer. O corpo da mulher, através do teatro, além de ser um instrumento crítico contra a violência que a população feminina sofria, também buscava independência, liberdade e o prazer para sua dona. A inserção das mulheres no campo teatral, enquanto dramaturgas, contribuiu bastante
para a desconstrução de discursos misóginos, sexistas que imperavam naquela sociedade. E é nesse contexto que percebemos a grande hipocrisia social. Afinal, a população brasileira, mais conservadora e tal, sobretudo os homens, criticavam a nudez da mulher nos palcos enquanto instrumento de transgressão, mas eram ferrenhos consumidores de produtos que adotavam propagandas sexistas e até mesmo de filmes e revistas pornográficas. Era uma indignação seletiva, Guilherme. Bom, agora a gente vai falar com a Laura Montenegro. Laura, como historiadora do cinema, o que você pode nos dizer sobre essa década e sobre o papel da mulher nas produções de cinema nacional? É impossível citar a história do cinema nacional sem citar a década de 70, porque foi uma década de grande revolução no cinema nacional, com grandes bilheterias, grandes filmes, como Dona Flor e seus dois maridos, como filmes ufanistas e financiados pela ditadura, como Independência ou Morte, Os Tiradentes, Temos Chica da Silva. Contudo, vale a pena mencionar qual era o papel da mulher para esses filmes. Se no teatro ela se libertava das amarras machistas, no cinema não. Ela era refém dessa corrente machista. Ela era vista como apenas um objeto sexual, de prazer, de erotização que atraía o público. Então, muitas vezes, explorava-se o corpo das mulheres não pela arte, e sim pelo dinheiro. E sim, colocando a mulher apenas como objeto a ser descartado no filme. E é uma visão muito polêmica, muito complicada da nossa história, que merece ser revista nos dias de hoje e repensada. Bom, agora a gente vai falar com o escritor Guilherme. Guilherme, como foi apresentada a temática da violência contra a mulher na década de 70 na literatura? Os anos 70 foram muito produtivos para debater a questão da violência contra a mulher. Tivemos obras muito interessantes que tratam com profundidade esse tema. Na literatura, é um momento abarcado pela terceira geração do modernismo, com assuntos de temáticas sociais e humanas. Mesmo com o governo militar, o período foi de destaque para a literatura da época, tendo autores expoentes de extrema importância até os dias atuais. Sem poder deixar de citar Clarice Lispector, com suas obras intimistas e feministas, narrando com excelência o estado psicológico das personagens da época, por meio de suas epifanias. Jorge Amado, com sua literatura regionalista, marcado pela denúncia social. Lígia Fagundes, com sua literatura engajada, representando bem a figura feminina na literatura. E, enfim, Mariana Colasanti, aludindo bem a opressão masculina da época. Tudo isso é importante para deixar explícito a violência contra mulheres e promover alterações na sociedade. Agora a gente vai falar com uma figura um pouco mais polêmica, o Dr. Vequim. Doutor, o que você tem a dizer pra gente sobre a desigualdade de gênero na década de 1970? Boa noite a todos que estão aqui assistindo a essa entrevista. Meu nome é Dr. Vequim, sou advogado especialista em Constituição e eu vim aqui hoje comentar a respeito da minha opinião acerca do artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Digo que, obviamente, não sou contra a igualdade de gênero prevista no inciso 1º, apesar das minhas polêmicas, sabidas polêmicas, mas bem, nós temos que colocar algumas coisas em xeque. Não há que se falar em lei do divórcio, de 77, muito menos Estatuto da Mulher Casada. Eu falo aqui do princípio da isonomia aristotélico, onde a gente tem que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Veja bem, mulheres podem ter licença maternidade, homem não pode, mulheres são desiguais nesse ponto. Então nós temos que tratar desigualmente as mulheres nesse sentido. É o princípio da isonomia aristotélico. Não há que se falar nesse tipo de coisa. Essa balela de que mulher é plenamente capaz, de que mulher tem que ser desvinculada do marido, isso é balela. E eu baseio meus argumentos aqui, na Bíblia. O homem é o chefe da casa. E qualquer pessoa que diga algo contra está ferindo as leis de Deus, as principais leis da nossa principal Constituição. Muito obrigado pelo tempo de fala da casa. Uma boa noite. Espero que todos tenham gostado da nossa série de entrevistas. Encontro vocês amanhã no nosso Diário Local. Boa noite.